Pessoal, hoje a gente vai falar de tudo que aconteceu no combate entre Ucrânia e Rússia de sábado para cá. A situação está completamente caótica e escalada lá na Europa, comprometendo o país de Ali Khamenei e, de certa forma, Xi Jinping. A situação vai se complicando e envolvendo a invasão ou ofensivas a mais países, como aconteceu agora com a Polônia e a Romênia. Exatamente isso, elas foram envolvidas no conflito e eu vou explicar como isso escala a situação. A Rússia está se recuperando da vergonha que foi a invasão em Kursk e conta com a ajuda de gente de peso. Já a Ucrânia, mesmo com o apoio dos Estados Unidos, está sofrendo para segurar as pontas, como era previsto por muitos analistas militares. Falando em vergonha pela invasão em Kursk, Vladimir Putin está levando sua vingança a sério e vários soldados da OTAN, que estão sendo chamados de instrutores ocidentais, foram exterminados nos ataques da Rússia desse final de semana. Parece que a fúria dos russos está antecedendo um possível futuro ataque nuclear tático. Além das bombas e ataques, tem muita espionagem e sabotagem em países que são membros da OTAN, confirmando a opinião de muita gente que já considera esse o início ou o terceiro conflito global de fato. O país de Ali Khamenei se envolveu ainda mais, sendo os responsáveis pelo levante russo, já que está mandando mísseis e drones em quantidades exorbitantes para a Rússia. Isso tem deixado o clima ainda mais tenso, e a China está ali, meio calada, mas ajudando Putin por baixo dos panos, para não arranhar seu comércio com o Ocidente. Hoje você vai ficar por dentro de todos esses detalhes, desde as estratégias militares até as tensões diplomáticas atuais. Prepare-se para entender essa bagunça, porque tem muita coisa para saber sobre o que aconteceu nesse final de semana. E aproveitando, vou fazer uma pergunta que já fiz em outros vídeos. Você acredita que a invasão na Rússia através de Kursk pela Ucrânia foi um tiro no pé que deixou a defesa ucraniana enfraquecida e ajudou no avanço russo? Ou acredita que foi essencial para a moral dos ucranianos e da Aliança Ocidental? Lembrando que a matéria de hoje foi baseada nas notícias do Sky News, como sempre, além do The Guardian, Al Jazeera, BBC, CNN, Sputnik, RT News e Telegram. Agora, sobre esses números que aparecem aqui embaixo, anotem eles durante o vídeo. Eles formam uma senha de 10 dígitos que vão permitir que você resgate gratuitamente um prêmio nessa semana. Faz parte desse prêmio a participação em um bolão da Mega Sena do concurso que corre no último sábado do mês. Quem não quiser participar, basta não anotar a senha. No final do vídeo, eu explico como você participa da Mega Sena anotando esses números. E respondendo a pergunta de muita gente, quem não mora no Brasil ou não é brasileiro, pode participar também. Esse é um presente meu para todo mundo do canal, beleza? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Uma operação de sabotagem e ataque cibernético foi neutralizado na Polônia, envolvendo serviços russos e bielorrussos. Esses ataques miravam obter informações de instituições do governo polonês, mas foram frustrados pelos serviços de segurança. A Polônia acusou a Rússia, que rejeitou as alegações. O vice-primeiro-ministro da Polônia explicou que o objetivo era extorquir informações e chantagear indivíduos, além de provocar um conflito cibernético paralelo ao conflito na Ucrânia, enfraquecendo a moral ocidental. Ele destacou o aumento do número de ataques desde o ano de 2023. E qual a influência real contra a OTAN? Eu explico. Esses ataques cibernéticos dobraram com alvos variados, incluindo empresas logísticas que ajudam no transporte militar para a Ucrânia. Os perigos desses ataques são enormes, com mais de 1000 ofensivas em apenas um dia, o que aumenta a tensão na distribuição de recursos a Zelensky. Outro ponto de tensão no conflito é que a Rússia tem intensificado sua cooperação militar com o país de Ali Khamenei, recebendo até 200 mísseis balísticos de curto alcance. Isso representa uma escalada no conflito com a Ucrânia, o que preocupa os Estados Unidos. Agora me fala se você acredita que os ataques cibernéticos são uma arma realmente poderosa nos conflitos modernos. E o que vocês acham dessa cooperação militar entre Rússia e o país de Ali Khamenei?
Será que o conflito vai acabar se fundindo com o Oriente Médio e a Terceira Guerra vai ser ainda maior que a Segunda? Além de fortalecer a ofensiva na Ucrânia, a Rússia pode concentrar seu estoque colossal de mísseis em alvos mais estratégicos. Os mísseis iranianos também são mais difíceis de interceptar devido à sua velocidade e características balísticas. O país de Ali Khamenei, por outro lado, parece ganhar com esse acordo militar, recebendo apoio técnico da Rússia em troca de armas. Esse apoio pode incluir tecnologia nuclear. E é aí que está o ponto que preocupa as potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, em um possível conflito fora de controle. O país de Ali Khamenei nega essas alegações, classificando-as como conflito psicológico. No entanto, o fornecimento de drones por Teherã já é confirmado e utilizado pelas forças russas no campo de batalha. Isso reforça a parceria entre os dois países desde 2022. Um porta-voz russo também declarou que o país de Ali Khamenei é um parceiro estratégico importante e que os dois países desenvolvem laços comerciais e militares em várias áreas, incluindo naquelas consideradas mais sensíveis. Enquanto isso, a Ucrânia enfrenta uma série de ataques cibernéticos e físicos, com as forças russas tentando avançar em regiões estratégicas do país. Na região do Donbass, por exemplo, a Rússia já controla 80% do território. A Rússia também capturou a aldeia de Menrik, na região de Donetsk. Isso faz parte da tentativa de Moscou de tomar todo o leste da Ucrânia. A Ucrânia ainda não comentou a captura, mas os combates na região continuam intensos. Em outro ataque recente, uma menina de 16 anos foi executada em Nikopol após uma explosão causada pela artilharia russa. Outras 3 pessoas ficaram feridas, incluindo um homem de 79 anos que foi levado ao hospital. A cidade de Nikopol tem sido alvo constante de bombardeios. Vários edifícios foram destruídos e equipes de emergência ainda trabalham para retirar os escombros. A situação na Ucrânia é cada vez mais crítica com esses ataques constantes. Além da ofensiva em solo, a Rússia está enviando forças navais e aéreas para se juntarem a ações militares com a China. Essas manobras conjuntas visam aumentar a coordenação estratégica entre os dois países e melhorar a capacidade de resposta conjunta. O presidente chinês Xi Jinping mantém uma relação próxima com a Rússia e essa cooperação militar reflete a aliança entre os dois países. A China, por sua vez, continua comprando petróleo russo e fornecendo semicondutores, mesmo em meio a sanções ocidentais. A defesa aérea da Ucrânia segue enfrentando desafios, com ataques de drones e mísseis russos durante a noite. Muitos desses ataques têm como alvo instalações de energia, causando apagões e problemas para a população civil. Em Poltava, mais de 200 pessoas continuam hospitalizadas após um ataque russo a um instituto militar. O ataque ocorreu no início de setembro e causou a vitimização de 58 pessoas, muitas delas militares ucranianos e estrangeiros. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu aos médicos e enfermeiros que trabalham incansavelmente para salvar as vítimas desses ataques. Ele destacou a gravidade dos ferimentos em muitos dos hospitalizados. E a Rússia continua lançando drones e mísseis contra a Ucrânia, enquanto as forças de defesa aérea ucraniana interceptam parte desses ataques. Mesmo assim, alguns drones conseguem passar pelas defesas e causar danos. Como vocês veem esses ataques de drones e mísseis na Ucrânia? Será que a defesa aérea ucraniana vai conseguir segurar o avanço russo nessa proporção toda? E será que o Ocidente vai continuar perdendo militares sem oficializar a presença deles no combate e sem declarar um conflito direto com Vladimir Putin? A Rússia está cada vez mais agressiva em suas operações no leste da Ucrânia, com o objetivo de tomar o Donbass e controlar toda a região. A Ucrânia tenta resistir, mas a situação é difícil, especialmente com o apoio militar que Moscou recebe do país de Ali Khamenei. Nos céus, drones e mísseis seguem sendo usados por ambos os lados. Zelensky pediu a seus aliados ocidentais que permitam que a Ucrânia use mísseis de longo alcance para atingir alvos dentro da Rússia, algo que até o momento ainda é debatido.
Enquanto isso, a Romênia e a Letônia estão investigando casos de drones russos que violaram o espaço aéreo dos seus países. Esses incidentes levaram os dois governos a intensificar a vigilância e pedir uma resposta coletiva da OTAN. A OTAN, por sua vez, continua fornecendo apoio logístico e militar à Ucrânia, mas o conflito já se arrasta por mais de 900 dias, sem sinais claros de que algum dos lados vá ceder facilmente. Em Pokrovsk, as forças russas tentam avançar para capturar um importante centro logístico controlado pelos ucranianos. Esse centro é crucial para o abastecimento de trocas na região leste e tem sido alvo constante de bombardeios. Especialistas militares afirmam que a perda de Pokrovsk pode significar um grande revés para a Ucrânia, pois desmoronaria a linha de frente e facilitaria o avanço russo em outras áreas. Em Kursk, a invasão ucraniana do território russo parece ter forçado Moscou a redirecionar algumas das suas forças, mas as operações russas no Donbass continuam sendo prioridade para o Kremlin. A Ucrânia também tenta intensificar seus ataques a alvos estratégicos dentro da Rússia. Esses ataques, principalmente com drones, têm sido uma tática usada por Kiev para pressionar Moscou a buscar negociações. No entanto, a Rússia não demonstra interesse em negociar e continua recebendo apoio de países como o país de Ali Khamenei, que fornecem armas e tecnologia para o avanço das tropas russas no leste da Ucrânia. E vocês, o que acham da situação em Pokrovsk? Será que a Ucrânia vai conseguir defender a cidade ou a Rússia está muito perto de uma vitória ali e acabar de vez com a logística de suprimentos ucranianos? Será que seria o fim da linha para Zelensky? O número de vítimas civis na Ucrânia continua subindo, com o ataque sendo registrado quase que diariamente. Muitas cidades estão sem eletricidade e a população enfrenta dificuldades para conseguir mantimentos e medicamentos. A destruição causada pelos bombardeios russos tem afetado principalmente hospitais e escolas. Muitos dos que sobreviveram aos ataques enfrentam agora um futuro incerto, sem saber quando ou se poderão voltar à normalidade. Na região de Sumy, ataques russos durante a noite vitimaram várias pessoas, inclusive duas crianças que ficaram gravemente feridas. Esses ataques atingem áreas residenciais, o que aumenta o sofrimento da população civil. Por outro lado, a Rússia acusa a Ucrânia de realizar ataques aéreos contra civis em território russo, o que também resultou em feridos, incluindo duas crianças. A troca de acusações entre os dois países continua a alimentar o clima de tensão. E enquanto a guerra se intensifica, as relações entre a Rússia e o país de Ali Khamenei chamam a atenção. O fornecimento de mísseis iranianos pode dar à Rússia uma vantagem militar significativa, mas também traz o risco de uma escalada ainda maior do conflito. A Rússia continua a desenvolver suas capacidades de ataques aéreos, enquanto a Ucrânia tenta resistir com seus sistemas de defesa, muitos deles fornecidos por países ocidentais, como os Estados Unidos. Em paralelo aos combates, o chanceler alemão Olaf Scholz pediu por um esforço renovado de paz, sugerindo uma nova conferência que envolva todas as partes, incluindo a Rússia. A Alemanha tem sofrido pressão interna sobre seu apoio à Ucrânia, mas Scholz defendeu que a paz deve ser alcançada o mais rápido possível. Ele sugeriu que a Europa se una para buscar uma solução pacífica para o conflito. A Ucrânia, no entanto, permanece firme em sua resistência, enquanto Zelensky continua a pressionar seus aliados por mais armamentos. A prioridade de Kiev é conter o avanço russo no leste e proteger as principais cidades. Vocês acham que uma proposta de paz nesse estágio é impossível de acontecer? Eu particularmente acho muito difícil. E entendo que Putin está tentando colocar Zelensky de joelhos e levar as áreas conquistadas até o momento, forçando um cessar-fogo nas suas regras. Você tem essa impressão também? Em meio aos esforços diplomáticos, a situação no terreno segue complicada, com novos ataques às cidades ucranianas. As forças russas estão utilizando mísseis de cruzeiro e balísticos para destruir infraestruturas críticas. O uso de drones também tem sido uma constante tanto por parte da Rússia quanto da Ucrânia. A defesa aérea ucraniana já conseguiu interceptar vários desses drones, mas muitos ainda causam danos significativos,
quando atingem seus alvos. As tropas russas também estão utilizando drones para vigiar os movimentos das forças ucranianas, facilitando os ataques aéreos. Essa tática tem se mostrado eficaz, principalmente em áreas onde a defesa ucraniana é bem mais fraca. Além dos ataques aéreos, combates terrestres continuam a ocorrer em várias frentes. As forças ucranianas têm conseguido repelir alguns avanços russos, mas a situação continua imprevisível e as perdas são significativas para ambos os lados. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem apoiando a Ucrânia com equipamentos militares avançados, como os sistemas de defesa Patriot, que têm sido fundamentais para interceptar mísseis russos de longo alcance. Recentemente, Washington anunciou um novo pacote de ajuda militar para Kiev, que inclui munições, drones e equipamentos de vigilância. Esse apoio é visto como crucial para que a Ucrânia continue conseguindo respirar por um tempo maior. Além dos Estados Unidos, outros países da OTAN também têm enviado armamentos para a Ucrânia. Esse apoio internacional tem ajudado Kiev a manter suas defesas, mas como a gente sabe, o conflito já se arrasta por mais de 2 anos, sem uma solução clara no horizonte. As tropas russas, por sua vez, continuam recebendo reforços, tanto de militares quanto de equipamentos. A aliança com o país de Ali Khamenei tem permitido que Moscou aumente sua capacidade ofensiva, o que dificulta ainda mais as negociações de paz. Zelensky, por outro lado, acredita que o apoio ocidental será suficiente para que a Ucrânia retome o controle das áreas estratégicas como o Donbass. Ele tem reiterado que a luta continuará até que a integridade territorial ucraniana seja restaurada. E você, acha que o apoio militar dos Estados Unidos e da OTAN realmente podem fazer com que a Ucrânia vire o jogo, o que aparentemente quase aconteceu no início da invasão a Kursk? Ou faz com que o país seja ainda mais destruído e mais difícil de ser reconstruído? A minha impressão é que quanto mais tempo passa, mais cidades deixam de existir na Ucrânia. Enquanto o apoio ocidental é fundamental, a Ucrânia ainda enfrenta dificuldades no campo de batalha, especialmente no leste, onde as forças russas são mais numerosas. Como eu disse, a captura de Pokrovsk poderia ser um golpe decisivo para a Rússia na guerra. Isso porque a cidade de Pokrovsk, como eu já expliquei, é um ponto estratégico vital para o abastecimento das forças ucranianas no leste, e sua queda poderia permitir à Rússia consolidar o controle sobre toda a região do Donbass, que é rica em recursos naturais. Além disso, a Rússia tem intensificado seus ataques a instalações energéticas ucranianas, visando enfraquecer a economia do país e criar um cenário de desespero entre a população civil. Muitos ucranianos estão vivendo sem eletricidade há semanas. Em algumas regiões, a situação é ainda mais dramática, com falta de água potável e alimentos. As organizações humanitárias estão fazendo o possível para fornecer ajuda, mas os constantes bombardeios dificultam o acesso às áreas mais afetadas. Na frente diplomática, a Rússia continua insistindo que suas ações são defensivas, alegando que a Ucrânia e seus aliados ocidentais estão provocando o conflito. O Kremlin ainda rejeita qualquer acusação de invasão ou agressão. No entanto, a comunidade internacional vê a Rússia como a principal responsável pela escalada do conflito, especialmente após a anexação ilegal da Crimeia em 2014. Desde então, as tensões entre Moscou e Kiev só aumentaram. A anexação da Crimeia foi amplamente condenada por países ocidentais que impuseram uma série de sanções econômicas à Rússia. Essas sanções têm afetado a economia russa, mas o governo de Vladimir Putin segue desafiando as pressões internacionais. Na verdade, Putin tem se aproximado cada vez mais de países como o país de Ali Khamenei e a China, buscando fortalecer laços econômicos e militares com essas potências. Essa aliança tem permitido à Rússia contornar algumas das sanções impostas pelo Ocidente. A China, por sua vez, tem mantido uma postura ambígua no conflito, sem condenar explicitamente a Rússia, mas também sem oferecer apoio militar direto. Pequim tem se limitado a manter relações comerciais com Moscou, evitando uma posição clara. Aliás, o que vocês acham da postura da China no conflito, principalmente sabendo que ela tem a intenção de invadir Taiwan?
Eu acredito que ela está esperando apenas um momento oportuno e de enfraquecimento da moral ocidental para invadir a ilha em um momento em que o Ocidente esteja de mãos atadas por conta da situação na Ucrânia. Qual sua impressão? Enquanto a China mantém essa postura cautelosa, outros países como a Coreia do Norte têm sido mais explícitas em seu apoio à Rússia. A Coreia do Norte já ofereceu assistência militar a Moscou e há relatos de que soldados norte-coreanos podem estar lutando ao lado das tropas russas. A possível presença de soldados norte-coreanos no conflito levanta questões sobre até onde a Rússia está disposta a ir para garantir a vitória na Ucrânia. Para muitos analistas, o conflito já ultrapassou as fronteiras do leste europeu, envolvendo cada vez mais países. A Ucrânia, por outro lado, segue buscando o apoio da comunidade internacional, tanto militar quanto econômico. Além dos Estados Unidos, países como Reino Unido, Alemanha e França têm sido grandes financiadores da resistência ucraniana. A União Europeia também impôs uma série de sanções contra a Rússia, que vão desde o embargo de petróleo até o congelamento de ativos de oligarcas russos. Essas medidas visam pressionar Moscou a buscar uma solução diplomática para o conflito. E mesmo com todas essas sanções, a Rússia continua a avançar em território ucraniano. A ocupação de áreas estratégicas, como o Donbass e a Crimeia, fortalece a posição de Moscou em possíveis negociações de paz no futuro. Por enquanto, a Ucrânia segue resistindo e tentando recuperar o controle das regiões ocupadas. As forças armadas ucranianas têm mostrado grande determinação, mas a ajuda internacional será fundamental para que Kiev consiga ter uma chance, que seja mínima, de sucesso nessa empreitada. A possibilidade de uma solução diplomática parece cada vez mais distante, com ambos os lados endurecendo suas posições. A Rússia insiste em manter o controle sobre a Crimeia e outras áreas conquistadas, enquanto a Ucrânia não abre mão de sua integridade territorial. Ao mesmo tempo, as condições de vida dos ucranianos que vivem nas áreas ocupadas pela Rússia continuam a piorar. Muitos estão sem acesso a serviços básicos, como eletricidade e assistência médica, e a escassez de alimentos é uma realidade. Como eu disse, a reconstrução da Ucrânia será um desafio imenso, mesmo que o conflito termine em breve. O país já sofreu danos irreparáveis em sua infraestrutura e será necessário um esforço internacional para ajudar na recuperação. Supondo que o conflito termine agora, vocês acham que a Ucrânia vai conseguir se reerguer depois de tudo isso? Ou será que as cicatrizes dessa invasão vão durar por muito tempo? Além dos desafios de reconstrução, a Ucrânia também terá de lidar com a questão dos refugiados. Milhões de ucranianos foram forçados a deixar suas casas e muitos buscam refúgio em países vizinhos, como a Polônia e a Romênia. Esses países têm acolhido os refugiados, mas a situação é delicada, pois os recursos são limitados. A ajuda internacional tem sido essencial para garantir que essas pessoas recebam o mínimo necessário para sobreviver longe de suas terras. Enquanto isso, a Ucrânia segue pedindo muito apoio militar e financeiro. Zelensky tem viajado para diversos países em busca de ajuda e tem recebido promessas de mais armamentos e assistência humanitária. No entanto, alguns analistas acreditam que apesar do apoio ocidental, a Ucrânia terá dificuldades em vencer o conflito a longo prazo. O desgaste causado por 2 anos de conflito contínuo pode acabar enfraquecendo as forças ucranianas. E como perguntei no começo do vídeo, você acredita que a invasão na Rússia através de Kursk pela Ucrânia foi um tiro no pé que deixou a defesa ucraniana enfraquecida e ajudou no avanço russo? Ou acredita que foi essencial para a moral dos ucranianos e da aliança ocidental? Esse é o bolão que vamos participar juntos no último sábado do mês que esse vídeo foi publicado. Esses são os números. É um bolão muito legal, pois se fizermos os 6 números na horizontal, vertical ou diagonal, quer dizer que ganhamos alguma coisa. Para ter direito à sua cota, o primeiro passo é ser inscrito, dar like nesse vídeo e anotar todos esses números que estão aparecendo embaixo da tela. O segundo passo é enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 11 95325 5746, com a sequência anotada.
Cada pessoa tem direito a uma cota do bolão para cada vídeo assistido. Cada vídeo possui uma sequência diferente de números, então todo vídeo que eu lançar, você poderá anotar a nova sequência e enviar pelo WhatsApp para resgatar a sua cota. Para quem quiser mais cotas, nós estamos dando uma cota do bolão a cada R$5 doados para o meu Pix. A chave Pix é o meu e-mail, gustavo@delfiore.com.br. Nesse caso, para pegar suas cotas através da doação, basta enviar o comprovante do Pix para o mesmo número de WhatsApp, que é o 11 95325 5746. Lembrando que a cada R$5 você leva uma cota. Ou seja, se enviar R$10, você vai levar 2 cotas. Se enviar R$50, você fica com 10 cotas e assim por diante. E por que é interessante ter várias cotas? Justamente porque o bolão é dividido entre todas as cotas doadas. Por exemplo, se foram doadas 1.000 cotas aos inscritos, e supondo que o prêmio foi de 80 milhões de reais, cada cota vai ter direito a 80 mil reais. Se você tiver 10 cotas, nesse caso você leva 800 mil reais, e assim por diante. Então aproveita, resgate todas as cotas a partir de hoje ou faça sua doação para acumular mais cotas. E para participar você vai estar concordando com as normas do bolão que podem ser acessadas pelo link que foi colocado na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre.